Olá pessoal, daqui é o Double Two para mais um vídeo para a comunidade Poker Strategy. Eu vou continuar aqui a minha série de vídeos para o pessoal que está a iniciar na NL2. E desta vez vamos começar a falar do pós-flop. Nos últimos vídeos falamos do pré-flop e agora vamos então começar a falar do jogo após virem as primeiras três cartas comunitárias. Relembrando, relembrando aquele post, aquele diapositivo que eu já tinha apresentado anteriormente, este é o nosso delineamento geral da nossa estratégia para ter lucro neste limite, que é o mais baixo que existe no póquer. E relembrando então que idealmente, nós queremos estar sempre em posição sobre o nosso adversário com a iniciativa, e será assim que nós teremos o nosso lucro. A iniciativa será, com isto quer dizer que fomos nós que demos o raise pré-flop e alguém deu call no nosso raise. Mais uma vez relembrar, nestes limites o dinheiro vai ser ganho quando nós damos bet ou damos raise e alguém nos paga com uma mão pior. Vai ser assim que nós vamos fazer o dinheiro. Porque como a gente já falou várias vezes, este limite está cheio de jogadores recreativos, não é? Que jogam muitas mãos e jogam essas mãos passivamente. Isso vai querer significar, isso tem que significar que nós vamos ter melhores mãos do que eles no pós-flop, tendencialmente, não é? Porque jogamos com um range mais forte e eles vão ter tendência a não saber alargar essas mãos fracas e vão querer saber o que é que nós temos na mão, etc. E portanto o que vai acontecer é que nós vamos dar bet, 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 e eles vão dar call, call, call com uma mão mais fraca e vai ser assim que nós ganhamos os potes. Nós não vamos ganhar os potes a blufar, nem vamos ganhar os potes a dar call nós próprios, a dar call em bets e principalmente a dar call em raises, recusando-nos a foldar os nossos top pairs. Isso é que é dos principais erros, mas isso também falarei daqui a pouco. De referir então que realmente nesta fase inicial da nossa caminhada, um grande empecilho é de facto a impaciência. Os jogadores no início têm muito pouca paciência, não só porque jogam poucas mesas, mas porque querem jogar muitas mãos e querem ação e etc. E de facto a impaciência é um inimigo, porque com a impaciência vamos querer jogar mais mãos, vamos querer meter-nos em mais pods e não vai ser assim a maneira ideal de jogar. Ok. Em relação, assim, em considerações gerais em relação ao pós-flop, de facto é muito difícil estar aqui a fazer uma análise exaustiva do, das inúmeras situações que podem surgir. O mais que podemos fazer de facto é dar situações exemplo e dar situações padrão e tentar perceber porque é que se deve jogar assim em determinada situação para depois tentar extrapolar e conseguir perceber se neste caso é assim, então neste que eu agora tenho tem que ser assim ou assado. É tentar perceber aquilo que vamos aprender aqui com alguns exemplos e tentar aplicar noutras situações e aplicar corretamente, porque a verdade é que é, é um erro comum um iniciante ouvir determinada sugestão ou determinado comentário em determinada situação que nessa situação em concreto esse comentário faz sentido e está correto, mas depois quando o iniciante se depara com uma situação que aos olhos dele é bastante parecida e na verdade não é, e portanto o conselho inicial neste caso novo não se aplica e portanto o aluno vai tomar uma decisão errada baseada num comentário que era correto, mas que era correto noutra situação e não nesta. E portanto, não há grande solução para isso. De facto, a única solução é mesmo praticar imenso estas situações do pós-flop. E o póquer é um jogo em que a prática não é só ir para as mesas e jogar, porque um de nós pode ir um iniciante pode ir para as mesas e estar a jogar um ano, sei lá, 1000 mãos por dia e pode chegar ao fim desse ano e não estar muito melhor ou quase nada melhor do que era ao início. Ou seja, o póquer é um jogo em que a prática não faz a perfeição, pelo menos uma prática de jogar apenas jogar o jogo. Nós, se pegarmos num jogo de PlayStation e formos jogar o PES ou um jogo de futebol, um jogo de ténis, o que vocês quiserem, nós com a prática aprendemos que é mesmo assim.
com a prática ficamos bons, mas no póquer não é assim. Porquê? Porque os resultados não correspondem à realidade. Enquanto que num jogo de futebol do, do computador, nós se marcarmos um golo, fazemos uma finta, fazemos uma jogada e marcamos um golo, isso realmente significa que jogamos bem, porque marcamos um golo. Isso significa que vamos tentar repetir aquilo que fizemos quando as coisas correram bem. Ora, no póquer, muitas vezes nós fazemos as coisas bem, corretamente, e o resultado é mau, porque a variância entra e podemos jogar uma mão perfeitamente bem e perdê-la, assim como podemos jogar uma mão perfeitamente mal e conseguir ganhá-la. E então é daí que é muito difícil evoluir, porque é difícil aos olhos do iniciante perceber que jogou mal, mas como correu bem, ele acha que jogou bem e portanto vai continuar a cometer esse erro e vai ter prejuízo no longo prazo a fazer assim. E por outro lado, quando está a jogar bem e tem maus resultados, vai achar que da forma como está a jogar não é correta e vai tentar mudar uma coisa que estava certa logo à partida. Estão a perceber? E é por isso que é preciso postar mãos no fórum, é preciso perguntar às pessoas, é preciso pensar sobre aquilo que estamos a fazer e tentar abstrair-nos um pouco dos resultados. Ok? Nesse aspecto, o fórum de avaliação de mãos é o melhor sítio que vocês têm para comentar situações dos outros e para colocarem as vossas dúvidas, porque aí, dessa forma conseguem ter uma boa noção se o que fizeram está certo ou está errado, independentemente do resultado. Uh, Abordando agora uma questão mais teórica das razões para dar bet ou dar raise no pós-flop. Portanto, quando nós betamos ou raisamos por valor, é de referir que nós temos que ser pagos por uma mão pior. Não chega vocês dizerem vou betar aqui porque eu acho que tenho a melhor mão. Isto é recorrente de acontecer nos fóruns. E isso não chega. Nós podemos ter uma mão boa, mas se não conseguimos encontrar uma única mão que o vilão pague e nós ganhemos, então não vale a pena betar. Para a nossa aposta ser por valor, o nosso adversário tem que pagar com uma mão pior, porque se não paga com uma mão pior, não vale a pena betar a mão. Tá bem? Da mesma forma que os bluffs, por definição, têm que conseguir fazer foldar uma mão melhor que a nossa, porque senão não é um bluff, estão a entender? Portanto, betar porque achamos que já não conseguimos ganhar o pote de outra forma, porque não temos nada, etc., não, não chega. Porque nós chegamos ao river com um draw falhado e chegam lá e betam porque opa, se dão um cheque piante, perdem a mão sem nada, não é? Mas se analisarem a mão e virem que de facto o nosso adversário não vai foldar nada, não vale a pena bluffar, estão a entender? E isto é uma pequena nota. Não existe bet por informação. Às vezes, aqui há uns anos, já há alguns anos, há bastantes anos, havia muito esta moda errada de dizer vou dar raise aqui para ver onde estou, vou dar raise aqui porque a reação do meu adversário vai-me dizer se eu estou atrás, se estou à frente. Isso não existe, está bem? A informação é apenas uma consequência de uma decisão que nós fazemos por outro motivo que não a informação, está bem? Se betamos por valor e recebemos um call, isso é informação. O range do vilão mudou. O leque de mãos, como o vilão deu call, nós já podemos excluir algumas mãos ou podemos dizer que estas são mais prováveis, etc. E essa é a informação. Mas nós betamos inicialmente por valor para o vilão pagar com uma mão pior que a nossa, está bem? Outra coisa que eu queria falar é acerca do. Antes de mais, vamos aqui falar um pouco de uma estratégia mais específica, então do pós-flop. Portanto, como eu disse há bocado, nós vamos jogar muito por valor e quase nada por bluff. Os poucos bluffs que nós vamos fazer na NL2 será uma C-bet no flop, que vai ser o nosso bluff mais comum, ou semi-bluff, já vamos falar sobre isso. Será realmente o bluff mais comum que nós iremos fazer e de vez em quando, raramente, uma C-bet, ou seja, um segundo barril, não, uma C-bet no turn após termos dado C-bet no flop. E isso será raramente, vai ser bastante raro nós fazemos isso. Mas depois podemos falar em algumas situações. Portanto, nós aqui temos de nos concentrar em saber tirar valor das nossas mãos quando acertamos. E isso é uma coisa que é a primeira coisa a aprender e que muitos de vocês ainda não sabem. Fazem slow play quando não devem fazer, não value betam
fino o suficiente. O que é que eu quero dizer com isto com fino? Significa que vocês têm um top pair com um bom kicker numa situação que claramente tem que betar de novo, mas não check behind porque acham que o vilão tem dois pares. Quando, na verdade, numa avaliação correta, nós percebemos que o vilão tem imensas mãos piores, desde top pairs com kicker pior até segundo par, que nós sabemos que vão pagar uma nova aposta. E isso é que falha muitas vezes e é aí que vocês perdem parte do valor da NL2. E realmente ser lucrativo na NL2, o pós-flop não precisa de ser espetacularmente bem jogado. Principalmente precisam de evitar erros grosseiros, que é basicamente o que vos estragam os vossos lucros na NL2, que é decidirem fazer bluffs quando não deviam, porque nós raramente vamos fazer bluffs. E, portanto, se vocês estão a bluffar um pote muito grande, alguma coisa está errada, já para começar, está bem? Alguma coisa está errada, vocês não deviam estar a fazer isso na NL2. Outra coisa é não querer foldar mãos médias, é típico. Nós recebemos um as, abrimos no pré-flop, vilão paga, vem um flop com, sei lá, vem um flop 5 de ouros, 6 de ouros, 3 de paus, um vilão, um jogador recreativo muito passivo, ele dá cheque, nós betamos, ele dá um cheque raise gigante e vocês não querem largar a mão e vão all-in com ele, ou vão pagar, ou não sei, quando o que deveriam fazer é foldar, ok? E não retirar o devido valor das mãos fortes, aquilo que eu falei há bocado, é não darem check behind em vez de value betarem porque têm um full house e não querem espantar o vilão, etc, etc. E depois não tiram o devido valor porque nestes limites os vilões, os nossos adversários, vão pagar com mãos muito fracas e vocês ao fazerem slow plays uh, estão a estragar a oportunidade de tirar quase uma stack inteira ao adversário. Claro que há situações em que o slow play pode ser indicado, mas serão situações pouco comuns, mas nós poderemos falar sobre elas mais tarde. E outra coisa que vocês têm que começar a fazer, eu não pus aqui porque é uma coisa que se calhar não é fácil para os nossos iniciantes, mas é uma coisa que têm que começar a fazer que é tentar estabelecer um range para o vilão. O que é o range do vilão? O range do vilão é o leque de mãos que vocês acham que ele tem. Exemplo. Um, vocês se betam um flop que tem um valete, um 7 e um 2 sem flush draw. E vocês se betam e vão dar call. Vocês têm que saber qual é que é o range do vilão. Têm que ter uma ideia. Ora, draws não há, portanto, no range do vilão dificilmente haverá draws. Certo? Valete 6. Valete não vá. Dama 7-2. Não há draws. É impossível haver draws. Portanto, o vilão não tem nem gutshots nem nada. Portanto, o que é que o vilão tem? Tem top pairs. Pode ter revalete, as-valete, valete 10, valete 9, dependendo de quem é o vilão, mas se for um jogador recreativo, tem muitos top pairs com kickers fracos, está bem? Valete 9, valete 10, valete 8, suta, valete 7, suta, coisas assim. E depois tem segundos pares também, está bem? E é isso que eu quero, não quero que digam. E também tem sets, tem mãos fortes, não é? Naquele exemplo eu voltei a falar dos valetes, mas eu depois emendei para dama 6-2. Portanto, o range do vilão será damas, portanto, rei dama, as dama, valete 10, valete 9, assim, e segundos pares. Né? As 7, rei 7, dama 7, 6, 7, 8, 7, e ou segundos pares entre o 7 e a dama, tá bem? 8, 8, 9, 9, 10. Isto é só um exemplo muito simples, mas é vocês, em vez de pensar, porque a tendência de um jogador iniciante é tentar dizer que o vilão tem apenas esta mão. É típico ir ao fórum e dizer: eu veto aqui porque acho que o vilão tem segundo está com segundo par, ou tem top pair com kicker fraco. Não, ele tem várias coisas. Vocês têm que ter noção que tem várias coisas no leque de mãos do vilão. E nós não podemos adivinhar qual a mão exatamente que ele tem. Nós podemos fazer uma estimativa de todas as mãos que o vilão pode ter, tá bem? E dessa forma, reduzindo o número de combinações total de mãos no póquer para aquelas combinações em particular, podemos tomar decisões mais fundamentadas contra o vilão. Está bem? Portanto, nós quando. Onde é que eu quero chegar com isto? Que vocês têm, em vez de pensarem só nas vossas cartas, em pensar só no que é que eu tenho e no que é que o bordo trouxe e o que é que eu tenho, se tem top pair, se tem segundo par, se tem gut shot, é claro que têm que pensar nisso, mas também têm que pensar no que é que o vilão tem.
Estão a entender? Em cada street, o que é que ele, o que é que, qual acham que é o range dele quando deu call no pré-flop? Sei lá, se o regular vos dá call no pré-flop, em princípio não tem par dados, podem excluir essa mão, em princípio, estão a entender? Não é depois vir um as no flop e vocês dizerem que ele pode ter um top set. Não, porque vocês já excluíram à partida que ele no pré-flop deu call, não deu 3 bet, portanto não tem par dados. Estão a entender? E depois vão estreitando cada vez mais por cada street que se joga. Estão a entender? Ok. Portanto, a c-bet no flop, quando fazer e quando não fazer. Vamos aqui falar um pouco dos fatores que nos levam, que nós temos que levar em consideração quando decidimos se vamos fazer uma c-bet ou não. E, portanto, uma das primeiras coisas é a nossa equidade. O que é equidade? Rapidamente, o que é equidade? A equidade basicamente é a percentagem de vezes que nós vamos ganhar o pote se a partir daquele momento fosse check, 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 não houvesse mais apostas ou fosse tudo all-in e está. O que é que eu quero dizer com isto? Que um 7-2 offsuit num bordo rei dama valete tem uma péssima equidade, estão a perceber? O melhor que vocês podem fazer, e vai acontecer raríssimas vezes, será um runner straight, um runner trips, trio. Só sair no turn um 7 e no river outro 7, estão a entender? É isto que é a nossa equidade. Neste caso em concreto, um 7-2 offsuit estaria completamente morto contra o adversário, estão a entender? Portanto, a nossa equidade é a percentagem de vezes que, chegando a mão ao showdown, nós já vamos ganhar. São os nossos autos, basicamente. Sejam os autos que já estão na mesa, de temos top pair ou temos segundo par, ou autos que ainda faltam, sejam gut shots, sejam draw, sejam overcards para o bordo. O que é que são overcards? É nós termos as rei e o flop vir 5, 7, 9. Ou seja, se vocês sabem e receberem um call, vocês têm 6 autos para fazer um top pair caso venha um as ou venha um rei. Está bem? Isso é que são overcards. Acho que já deu para perceber que aqui é equidade. São basicamente a nossa percentagem de vezes que vamos ganhar o pote. O que é um gut shot? Para quem não sabe, são 4 altos para straight. É, por exemplo, ter 7, 8 num board que tem um 5 e tem um 9, está bem? Se temos 7, 8 na mão, apenas um 6 nos dá um straight e esse 6 há 4 cópias da carta 6, certo? Portanto, são 4 altos. É isso um gut shot. Portanto, quanto mais equidade nós temos no pote, melhor vai ser a nossa c-bet, seja por bluff ou seja por valor, não é? Ou seja, vamos aqui dar outro exemplo. Neste exemplo do bordo seco aqui, não, tem que ser outro. Por exemplo, num bordo valete 6-2, valete 6-2 sem flush draw, é preferível nós betarmos um, uma combinação de mãos que tenha overcards para o bordo, ou seja, é preferível nós betarmos um as-rei neste bordo valete 6-2 do que betarmos uma combinação de cartas que o par que pode fazer não é top pair, estão a entender? É melhor você betar um as-rei num valete 6-2 do que betar as-10, porque o 10 já não faz top pair, já só faz segundo par, estão a entender? É aí onde eu quero chegar. Ok, então, outras coisas que dependem se devemos dar c-bet ou não. E isto, neste caso, estou a falar em bluff, basicamente. Quando vocês devem dar c-bet por bluff ou não. Portanto, a nossa equidade, se temos altos ou não temos altos para melhorar a nossa mão. O bordo, se ele é seco, sem muitos draws, não tem draws, não tem straights, como é este caso, rei 7, 2 offsuit. Ou se é muito wet, ou seja, que tem muitos draws, tipo este 8, 9, valete com suited. Como é que vocês fazem uma análise resumida de avaliarem se o board tem possibilidade de muitos draws ou não? É basicamente é ver se tem flush draw possível ou não. Essa é fácil, não é? Se tem flush draw, há mais tem draws. E a relação de straight entre as cartas. Por exemplo, se aqui este 7 não fosse um 7, mas fosse um 10, portanto o board fosse rei 10, 2, o 10 passava a estar conectado com o valete. O 10 começava a estar conectado com o rei, o que significa que agora já havia possibilidades de draws, como um dama valete que teria um open-ended straight draw, assim como
um As-Valete teria um Gutshot, um As-Dama teria um Gutshot. Portanto, há mais possibilidades de straights sejam Gutshots ou não. Portanto, nesse caso seriam duas cartas conectadas. Rei 10-2, sem flush draw. Mas se o board, em vez de ser Rei 10-2, fosse Rei 10-8, então aí já há duas cartas entre si que estão combinadas. O Rei com o 10 faz straights e o 10 com o 8 faz straights. Mas o 8 com o Rei não faz straights. Estão a entender? E ainda mais conectado em termos de straights seria se em vez de um 8 fosse um 9. Ou seja, se em vez de Rei 10-8 fosse Rei 10-9, pior ainda, porque agora o Rei está combinado com o 10, faz straights com o 10 faz straights com o 9 e o 9 faz straights com o Rei. Estão a entender? E isso seria, embora não houvesse flush draws, um board de Rei 10-9 tem muitos draws, muitos gutshots. Ok? E portanto, em princípio, isto é mais ou menos uma regra fixa, quanto mais uh, quanto mais draws forem possíveis no flop, em princípio, pior fica a vossa c-bet por bluff. Tá bem? E portanto, para vocês conseguirem fazer uma c-bet por bluff lucrativa em boards que têm muitos draws, vocês próprios têm que ter um draw também. Tá bem? Caso contrário, se não tiverem nada ou apenas overcards, em princípio não será boa ideia fazer c-bets em bluff. Mas nós já vamos ver exemplos. E portanto, outro fator a ter em conta é a fold equity, que está basicamente relacionada também com o tipo de board. O que é fold equity? É basicamente a percentagem de vezes que o nosso adversário vai foldar perante a nossa bet. E portanto, realmente é a frequência com que achamos que o vilão vai foldar, não é? Perante a nossa c-bet. Está diretamente relacionado com o tipo de board. Em princípio, quanto mais draws tiver o board, menos fold equity nós temos. E também depende do vilão. Quanto mais donkey for o vilão, em princípio, menos ele vai gostar de foldar. Embora depende, não é? De adversário para adversário. Mas menos ele vai gostar de foldar. Portanto, menos fold equity nós temos. E portanto, quanto mais equidade temos no pote, ou seja, quanto mais gutshots, quanto mais draws nós temos, menos fold equity nós precisamos. Ou seja, um board pode estar cheio de draws, mas se nós temos um bom flush draw, não tem tanto mal, porque nós precisamos que o nosso adversário fold menos vezes para a nossa c-bet ser lucrativa, porque temos muitos altos. Por exemplo, nós temos aqui neste board 8-9 valete com flush draw. Se nós tivéssemos as de copas, dama de copas na nossa mão, nós não nos importa assim tanto que o vilão fold pouco para a nossa c-bet, porque nós temos muitos altos. Temos 4 altos para straight e temos 9 altos para flush. Tá bem? Portanto, vilão, se foldar, tudo bem, nós levamos o pote. Se ele der call, não faz mal. Nós temos imensos altos. Não precisamos que ele folde assim tanto. Tá bem? Outro fator importante são as posições. Se nós estamos em posição em relação ao vilão, fora de posição. Se estivermos em posição, ficam melhores as nossas c-bets por bluff. Porque nós controlamos o pote em posição. Nós, com uma c-bet no flop, em princípio, poderemos optar por ver também o river. Nós c-betamos flop, vilão dá call, vem o turn, vilão checa de novo. E nós temos a oportunidade de dar check behind, tá bem? Dar check de volta e vemos o river de graça. Ao contrário de situações em que estamos fora de posição, em que se betamos o flop, chegamos ao turn e não temos a opção de ver o river de borla porque a seguir no nosso check ainda falta o nosso adversário falar. Isso também é muito importante. Rapidamente, que também usar nas c-bets. A verdade é que na NL2 ninguém está a reparar se nós usamos tamanhos diferentes quando temos mãos de força diferente. E portanto o que nós devemos fazer é betar 75% do pote quando estamos por valor, com top pairs, com boas mãos, com sets, com o que vocês quiserem. Betem 3 quartos do pote, está bem. Ou até podem betar mais, quanto mais draws tiver o board e quanto mais vocês acharem que o vilão não vai largar para a vossa c-bet e o vilão vai continuar com as mãos fracas dele, mais alto vocês devem betar. E quando nós estamos por bluff ou com draws, podemos betar um pouco mais de meio pote, está bem? Podem meter exatamente meio pote e acrescentar meio blind, por exemplo, está bem? Por bluff ou com draws. Ok, rapidamente aqui exemplos. Nós estamos no TK, estamos com as rei de copas, damos raise para 8 cêntimos, não é? Aquilo que tínhamos falado, 4 BBs. O vilão donkey dá call no botão, portanto nós estamos fora de posição. E o flop vem as de copas, às 7-2 sem flush draw. Qual é que é a vossa opção aqui, em relação à c-bet? Portanto, de relembrar que o pote neste momento tem 17, tem, portanto, 8 e 8
16 tem 19 cêntimos. Um pote. E portanto, se tem 19 cêntimos, nós temos top pair, top kicker contra um donkey. A nossa mão é forte o suficiente para betar 3 vezes por valor. Portanto, vocês carregam no 75% do pote e betam. Isto vai dar mais ou menos 14 ou 15 cêntimos. E é isso que vocês devem betar no flop por valor. Flop seguinte. 7-5-2 e de trás-nos um flush draw por cada 2 paus. O que é que vocês fazem? C-bet também, temos uma boa mão, reparem que temos um flush draw e temos duas overcards, ou seja, nós temos 9 altos para fazer um flush e 6 altos para fazer um top pair, ok? E portanto devemos betar a nossa mão, que tem uma excelente equidade. Estão a ver, nós ainda temos um ace-high neste momento, mas a nossa mão é super forte. Temos muitos altos. Temos nós temos 13 outs para melhorar a nossa mão, ok? Então devemos betar, criar fold equity, não chequem aqui de forma alguma. Portanto, betem, podem betar menos um pouco do que os tais 75%, podem betar 55% ou 60%, ok? Terceiro flop, valete 6-3 sem flush draw. Como vocês veem, o board não é muito conectado. É verdade que o 3 e o 6 podem estar conectados, alguns gutshots, mas não são tantos assim. O board é relativamente seco, o que significa que a nossa C-bet, mesmo fora de posição, provavelmente será lucrativa. Não se esqueçam que os vilões donkeys vão dar calls pré-flop muito largos, ou seja, vão ver o flop com mãos muito fracas. E mãos muito fracas acertam pouco os flops. Quanto maior for o range pré-flop, menos ele vai acertar no pós-flop, está bem? Isso significa que nós tendo duas overcards, ou seja, temos 6 altos para fazer top pair no turn, isso será suficiente para dar uma C-bet lucrativa, em princípio, contra este adversário nesta situação. No flop seguinte já há um flush draw, o bordão mesmo, mas há um flush draw. Agora ficou um pouquinho pior, nós damos c-bet, porque agora o vilão pode ter mais combinações no range que nos vai dar call, está bem, flush draws obviamente que ele não vai largar. De qualquer forma, o board continua a ser não tão draw e assim, portanto eu continuo a achar que podemos dar uma c-bet com as rei de paus, mas começa a ficar cada vez mais close a nossa decisão, começa a ficar cada vez menos claro se devemos dar c-bet ou não. Também de referir aqui um pormenorzinho que este 3 aqui é de paus, o que significa que nós temos um backdoor flush draw, ou seja, se no turn vier outro pau, nós temos um nut flush draw. Flop seguinte, 7-8-4 com flush draw. Este é o tipo de flop que é péssimo para vocês se betarem, principalmente fora de posição. Está bem? Porque há imensas combinações de draws que o vilão pode ter. O vilão aqui não larga nenhum 8, nenhum 7, nenhum 4. Não larga nenhum 5, não larga nenhum 6 e muitas vezes nem vai largar overcards. Está bem? É possível que o vilão não largue aqui um dama 10 de paus, por exemplo. É possível. Alguns largam, outros não, mas é possível que dê call. E depois há muitos gutshots. Às 6, às 5, depois há os pares e depois há open-ended straight draws como 9-10, como 5-6 já tem straight, obviamente. E depois há combinações de dois pares e par mais draw, que são tudo mãos que o vilão não vai gostar de largar. Não é? Um 4-5 tem um par e ainda tem um gutshot. 7-5, 7-6, todas essas mãos têm par mais gutshot. Vocês vão ter muita pouca fold equity neste board e também só tem 6 outs para top pair, está bem? E estão fora de posição. Este é um bom board para dar check fold. Flop seguinte, dama valete X, de 2 sem flush draw. Este bordo, se vocês repararem, nós temos um gutshot, mas ele já é um bocado conectado. Duas cartas conectadas, quanto mais altas elas forem, em princípio pior é para nós, menos fold equity nós vamos ter. Portanto, um flop como Dama Valete 2 não será um flop tão bom para se betar como um Valete 6-3, mas tendo em conta o nosso gutshot, as nossas overcards e tendo em conta alguma fold equity que ainda temos, se betar este tipo de board ainda será bom. Em Dama Valete 2, mas desta vez com flush draw, e quando não é o nosso, obviamente, já não será provavelmente tão bom se betar, acrescenta algumas combinações de mãos que o vilão vai continuar ainda mais. E mesmo com o nosso gutshot e com as overcards, este flop já poderá ser um check fold. A situação é mais ou menos próxima, mas a c-bet não vai ser horrível, obviamente, mas provavelmente não será tão má como, por exemplo, dar uma c-bet no 7-8-4. Dar uma c-bet no 7-8-4, na minha opinião, é um pouco pior, bastante pior talvez. Uh, mas mesmo assim, ainda uma valete 2 com flush draw provavelmente a melhor opção, principalmente para iniciantes na L2, provavelmente será o check fold.
Este último flop é para vos dizer que flops dobrados são, por definição, flops secos e, portanto, são bons flops para se betar. E é um flop seco em particular bom porque diminui a possibilidade de vilão ter par, não é? Porque uma carta está dobrada, ele ter trips não é tão fácil como ter um par, e como o board está dobrado, há menos pares possíveis para ele fazer. Portanto, realmente é um flop que acerta muito pouco a mão que o vilão possa ter na mão, e portanto será um bom flop para nós se betarmos pelo bluff com as nossas duas overcards. Eu de seguida vamos discutir algumas mãos jogadas na PokerStars e em que poderemos discutir várias situações em que podemos ou não dar c-bet e também o planeamento para o resto da mão. Portanto, vamos então aqui discutir algumas situações práticas durante o jogo. Estas mãos não foram jogadas por mim, foram jogadas por um conhecido meu, mas são na NL2, são na PokerStars, e portanto podemos aqui ver situações que que são menos padronizadas e podemos ver mesmo situações práticas. Portanto, damos open raise do Conrad Valete do CO, 3 big blinds, aquilo que tínhamos combinado em vídeos anteriores. Recebemos um call de um provável jogador recreativo na small blind. Temos aqui uma decisão fácil, temos um top pair num board que não é muito não tem muitos draws, mas tem alguns, como veem, o valete está ligado com o 8 e o 8 está ligado com o 5, embora o 5 não esteja ligado com o valete, também não há flush draw, portanto é um board relativamente drawy, que tem alguns gut shots com que ele continua, portanto devemos betar sim, devemos betar então os tais 75%, que aqui daria por volta de 10, 11, 10, 11 bebês. Vem o turn, aqui também não há muito a dizer, continuamos a betar forte, está bem? 75 de novo, com o plano de betar ainda de novo no river, numa carta que não mude mais nada aqui no board. O vilão ainda tem no seu leque de mãos, no seu range de mãos, valetes piores e segundos pares que nos vão pagar de novo, está bem? Ok, aqui também standard, pré-flop. Agora aqui, portanto, temos. É um jogador que é provavelmente um jogador recreativo. Vocês têm aqui as stats, eu esqueci-me de dizer. Portanto, a primeira stat é VPIP, a segunda é pre-flop raise, a terceira é o Aggression Frequency, que não é o AF, é o Aggression Frequency, que eu já mencionei em vídeos anteriores, que eu acho que é um melhor indicador de agressividade no pós-flop do que o AF. Eu acho que só estas três stats já é suficiente para vocês jogarem em L2. As três de baixo são prescindíveis e até vos podem induzir em erro. De qualquer forma, elas são as C-bet flop, fold para C-bet flop e a 3-bet geral no pré-flop. Portanto, neste caso, como vocês veem, nós antes de mais temos um gut shot, certo? Uma dama dá-nos o nuts. O bordo não é relativamente seco, quer dizer, mais ou menos. Portanto, o valete é ligado com o 9, de facto, mas o 3 não é ligado nem com o 9 nem com o valete, portanto é um board relativamente seco. Nós temos um gut shot e isso significa que se temos um gut shot até para o nuts e ainda temos mais um out para fazer um top pair, não é? Se um rei no turn, nós ficamos com um top pair, portanto temos outs, temos bons outs, temos boa fold equity porque o board não é tão conectado assim, portanto o que nós temos aqui que fazer é dar c-bet bem tranquilo. E aqui poderíamos dar para um pouco mais de meio pote. Aqui o Hold'em Manager não conta com o rake, portanto o pote na altura seria tipo cerca de 13, 12 ou 13 cêntimos, portanto a c-bet aqui está correta. Não é exatamente meio pote por causa do que não desconta o rake. Vamos continuar. Bem standard. O que é que vocês acham aqui? Pois, aqui claramente este bordo é claramente tem bastantes draws, é um board wet, o 8 está conectado com o 10, o 5 está conectado com o 8 e ainda temos o flush draw. E as duas cartas conectadas são relativamente altas. Portanto, este board, não, e se repararem, nós só temos duas overcards. O nosso as, nem o nosso as nem o nosso rei tem uma copa, o que significa que nós não temos um backdoor flush. Imaginem que nós temos o as de copas, nós sabetamos, vem uma copa no turn, nós ou poderemos insistir com um bluff, provavelmente não será a melhor opção, mas poderemos dar check behind e temos altos para um flush e para fazer a melhor mão. Mas não é o caso aqui. Aqui nós só temos duas overcards num bordo cheio de draws. Aqui o correto será desistir mesmo, dar check behind e desistir de turn caso não melhoremos.
Aqui há dois limpos, também se lembrou a conta que se faz é 4 BBs pré-flop mais 2 por limper, mais 2 fora de posição. Portanto, aqui o correto seria, portanto, 14 cêntimos. Ok, 7 BBs seria o correto. Não foi o que foi. Não, sim, foi o que foi feito, sim. Agora aqui temos um flush draw e duas overcards. A nossa mão é forte o suficiente para ser betar. Não precisam de betar muito alto. Aqui o tal, um pouco mais de uma hipótese é suficiente. Portanto, 17 cêntimos, 18 cêntimos seria suficiente. 16, boa. E agora fazemos o flush. E nada de cheques aqui, está bem? Não deem cheque nesta situação. Não deem. Se vocês pensarem, vocês só vão dar a oportunidade de vilão dar cheque behind com mãos fracas que até vos pagaria uma nova aposta. Vilão não vai largar uma mão tipo valete 10. Não vai largar uma mão tipo valete 9. Uh, Obviamente não largam 7x. Faz um straight. Vilão não larga dois pares, mas pode dar check behind aqui com um 8-9. Pode, sim senhora, dar check behind aqui com dois pares, mas ele pagaria uma aposta vossa. Portanto, aqui é uma péssima ideia dar check. Está bem? E aqui exemplifica bem porque é que vocês têm que pensar e estar sempre a pensar no range que o vilão possa ter. Está bem? E aqui, bet novo, alto. Esqueci de dizer o tamanho no turn. O tamanho no turn deste jogador foi errado. Nós devemos betar aqui e devemos betar bem. Portanto, os tais 75%, tanto 30, 35, não, mais, desculpem, 40, 45 cêntimos seria uma aposta boa, está bem? E flop e river a mesma coisa, beta forte, temos que cobrar. Este Reis é um bocadinho loose, se vocês repararem na nossa tabela que a gente falou, a Dama Valete não está no nosso Open Race do TG, mas no entanto, pronto, não interessa. Aqui fazemos um top pair com um kicker razoável, num board que é mais ou menos wet, não é? Tem um flush draw e o 8 está conectado com a dama. De qualquer forma, não é um board assim tão wet quanto isso. Também tem, é, relativamente a muitos outros flops, até é relativamente seco. Nós temos aqui um Donkey, não é? Um fish que provavelmente joga muitas mãos e é muito passivo com elas, portanto nós aqui o que temos que fazer é betar e cobrar dessas mãos fracas, está bem, 75%. Aqui neste turno, se vocês pensarem, aqui o check é má opção da nossa parte. O que o check call da nossa parte é má opção. Porque se pensarem bem o range do vilão, o que é que tem? Tem flush feito, é evidente que tem flush feito, mas se o vilão tem flush feito, o check call da nossa parte também não nos adianta grande coisa. O que nós temos que fazer é betar e cobrar de mãos piores. Que mãos piores são essas? Dama top pair pior que o nosso. Segundo par, que muitas vezes eles não largam, principalmente se tiverem outra copa. Imaginem, se o vilão tem aqui 8-7 offsuit e o 7 é de copas, o vilão nunca vai largar, vai dar cola outra vez. E portanto, se vocês derem cheque, só lhe dão a oportunidade dele dar cheque behind, está bem? Outras mãos, portanto, segundos pares com o flush draw nunca largam, mesmo o As 8, mesmo que não tenha flush draw, ele vai pagar na mesma. Muitos donkeys nem um gut shot largam, não vão largar aqui, quase certeza, não vão largar aqui um valete 10, principalmente se tiver uma copa. Está bem? Portanto, como veem, há aqui imensas combinações de mãos que eles pagam outra vez. Portanto, o cheque aqui é uma má opção. Está bem? Ok. Vendo aqui para flop standard. Aliás, devíamos abrir 3 big blinds, não é? Foi que a gente combinou o seu óbvio 3 BBs e não 4. Aqui temos um bordo que este bordo é interessante no sentido em que não tem flush draw, mas de facto as cartas são relativamente coordenadas. O 8 faz straight com o 6, o 6 faz straight com o 2, mas o 2 não faz straight com o 8. Portanto, é um board, no fundo, relativamente seco. Reparem que nós temos overcards boas para acertar, temos posição e o range do vilão é um range fraco. Ele joga muitas mãos que falham muito estes flops, portanto, nós devemos dar C-bet sim aqui. Aqui devia ser 4 BBs, não é? Do range do TG. Aqui temos 120 mãos do nosso oponente, ele não é muito loose, provavelmente será um jogador fraco, mas não tão fraco como muitos outros que andam aí. De qualquer forma, nós temos duas overcards, o board não é tão conectado assim, eu acho que mesmo fora de posição será bom nós darmos C-bet. Aqui, esta situação é uma situação especial que eu vos queria chamar a atenção, um, que é um board em que vocês têm duas boas opções, na minha opinião. Vocês betam flop
bet on turn e dão check behind river, porque o nosso kicker não é suficiente para nós value betarmos contra o nosso oponente 3 vezes por valor com o nosso As-9. Portanto, nós betamos 2 vezes para cobrar de segundo par e para cobrar de gut shots, ok? Ou vocês até acham que o vilão é capaz de vos blufar caso vocês demonstrem fraqueza, e nesse caso o que vocês podem fazer é dar check behind agora aqui no flop e dar call turn e call river. Ambas as opções são boas. Quanto mais draws tiver o flop com este tipo de mão, ou seja, top pair com kicker fraco, quando vocês estão em posição, mais vocês devem dar c-bet flop forte, c-bet turn forte e check behind river. Tá bem? Cobrar dos draws, cobrar das mãos piores e dar check behind, aproveitar a posição quando sabem que a vossa mão não é forte o suficiente para tirar 3 streets de valor. Tá bem? Aqui perante esta donk bet eu daria call. Este vilão ainda pode fazer isto com tipo um rei valete, dama valete, coisas desse género. Eu daria um call provavelmente para foldar river. Aqui, como vocês veem, o board é relativamente seco, embora o 5 esteja coronado com 9 está bastante longe. Há um flush draw de facto, mas o board é dobrado, portanto menos oportunidade para o vilão fazer par. Nós temos duas overcards, é verdade que não temos uma espada, eu gostaria muito de ter aqui uma espada. Esta situação é close, tanto podem ir de check fold como de c-bet. Não vai diferenciar muito, eu optaria provavelmente por uma c-bet. Tirem valor das vossas mãos, não deem cheque aqui, não deem cheque, betem, está bem? Tirar valor, bet, bet, bet. Vilões aqui adoram pagar, adoram. Aqui realmente temos que dar raise 5 vezes, está bom. E aqui o board é relativamente conectado. Nós não temos, só temos uma overcard, não temos backdoors. Eu penso que aqui a melhor opção será mesmo um check fold neste tipo de board, está bem? Ou seja, vocês têm que analisar. O board é mais ou menos, tem flush draw e tem duas cartas conectadas. Portanto, no range do vilão, o vilão vai dar call aqui com As-3, com As-2, com 6-7, com 6-3, se é que está no range, mas por exemplo, As-5 paga, As-4 paga, qualquer par entre o 6-6 e o Valete-Valete, se é que tem, vai pagar, qualquer dama paga, qualquer flush draw paga. Nós estamos fora de posição, também é um fator importante. Nós não podemos desistir no turn da check e ver um river de borla tentando acertar um dos nossos altos. Portanto, aqui é uma boa opção dar check fold. Aqui bem standard. Aqui é outra situação em que provavelmente esta situação é close, entre a Cebet e o check behind para desistir. Eu diria que se calhar quando estamos na dúvida o melhor mesmo é desistir. Aqui o objetivo na NL2 é jogar por valor, portanto dar check behind aqui para desistir é bem ok. Aqui com top 7 contra dois jogadores, pelo amor de Deus não deem check, que foi o que este jogador fez, curiosamente. Não deem cheque. Betem, betem forte. Este board está cheio de draws. Vocês reparem, o vilão não larga aqui um 6-5, não larga um 8-7, não larga um 6-7, não larga um 4-5, não larga nada, nada, nada. Não larga flush. Está bem. Há aqui imensas coisas que vos pagam. Vocês betem, betem forte. Betem aqui 15. Betem 16. Betem 18. Está bem. Há muita coisa atrás que vos pagam. Vocês têm top 7. Vocês têm de cobrar de mãos piores. Têm de cobrar de draws. Aqui um raise, depois do vilão fazer limpo. Aqui um pormenor. Eu já não me lembro se falei muito nisto nos vídeos do pré-flop, mas digo agora. Quando um oponente, vocês estão na big blind, toda a gente folda e a small blind dar limp, eu acho que falei nisto, e a small blind dá limp, vocês podem dar raise com basicamente qualquer duas cartas, está bem? Porque um limp na small blind é sempre uma jogada fraca, é um range fraco e vocês estão em posição e portanto podem dar raise e dar c-bet em praticamente todos os flops e vai ser muito bom para vocês, está bem? Podem, o tamanho depende, se vocês tiverem uma mão de porcaria, podem dar raise para 6 cêntimos só para ganhar a iniciativa e c-bet a flop barato. Se vocês tiverem uma mão mais forte, podem então fazer 8 cêntimos ou até 10 cêntimos, sem problema nenhum. Aqui é uma situação interessante, porque se vocês pensarem, a nossa c-bet
de certa forma não é assim uma C-Bet muito por valor, porque não é tão fácil assim vilão pagar com bons piores. Embora há aqui alguns draws que pagam e que nós estamos à frente, é verdade, talvez vilão não largue aqui uma mão tipo 5-5 ou 6-6, portanto acaba por ter algum valor, mas não tem tanto valor assim. Mas por outro lado, a nossa bet também não será por bluff. Vilão não paga, não folda nenhuma mão melhor, vilão não folda aqui um 10x. Mas de qualquer forma, este é um conceito um pouquinho mais avançado. A vossa mão, se vocês pensarem um pouquinho frágil, também. Qualquer as, qualquer rei, qualquer dama, se vocês derem cheque behind, vos coloca numa situação complicada. Então, ainda tendo algum valor na CBET, vocês não se importam que vilão fold aqui um as 7, um as 8. Vocês não se importam. Ele tem alguns altos contra vocês. Está bem? Portanto, a CBET é ok. Aqui, o que é que eu queria dizer? Value betar, value betar, value betar, está bem. Imaginem, se vilão dá reis agora, não sei se vai dar, se não, foldou. Mas se vilão dá chove aqui, vocês podem foldar o vosso par dados, está bem? Até terem mais informação que ele é meio agressivo e que faz coisas estranhas e agressivas no pós-flop, vocês devem foldar esta mão. Principalmente aqui o call no shove dele nem seria uma tragédia, porque ele tem uma stack relativamente pequena. Tá bem? E às vezes ele pode aparecer aí com um 10-8 ou com um 10-9, que embora esteja atrás de vocês, tem bons altos contra vocês, mas de qualquer forma a stack pequena dele tornaria a vossa jogada menos má. Mas no caso dele ter uma stack igual à vossa, estão a entender? Seria uma tragédia vocês betarem aqui vilão dar reis e vocês darem call com este par de dados. Ok? Aprendam a foldar estas mãos. Mas depois podemos irei fazer outro vídeo com situações mais desse género. Aqui estava só a ver situações de c-bet. Daqui contra 2 top pair. C-bet. Não tem nada que saber. Está bem? C-bet. Aqui contra 2. Está bem? Vocês têm par de 8. Não têm absolutamente nada. Mesmo contra 1. Vocês devem dar check fold. Contra 2. Muito pior ainda. Ok? Pessoal, estamos a ficar curtos de tempo. Eu tinha aqui algumas mais mãos para mostrar. Mas acho que deu para perceber a ideia. Vimos aqui alguns exemplos práticos. Espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Obviamente, não conseguimos cobrir todas as situações do pós-flop, mas acho que deu para perceber bastante bem o meu pensamento quando dar ou não ser bet no flop. Um, e no próximo vídeo vou tentar trazer mais exemplos práticos de como jogar o pós-flop em diversas situações, ou tentar encontrar situações que eu acho que vocês muitas vezes têm dúvidas e cometem erros. E será isso o próximo vídeo. Sou da Voltu para Poker Strategy. Até à próxima.